Olá, tudo bem? O tema hoje é resiliência. Mas o que é isso? Que as pessoas tanto comentam, que as pessoas tanto falam. Vou fazer primeiramente algumas perguntas aí para você. O que você faz quando se depara com um grande problema? Como dizem por aí, chuta o pau da barraca? Corre, chora, ou você encara o problema? É isso aí, dependendo da sua resposta, dá para a gente saber se você é uma pessoa resiliente ou não. Mas no final, o que é resiliência? A melhor resposta que eu encontrei para o termo é a seguinte: é a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, para crescer e para mudar. Nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto. Sempre que eu toco nesse tema resiliência, eu me lembro de uma pessoa que é referência para mim, que se chama Nelson Mandela, político muito importante da África do Sul. Ele foi presidente da sua nação no ano de 1994, mas as coisas não foram muito boas para Nelson Mandela. E ele é uma referência de resiliência em virtude de uma vida com um sonho, com uma luta, e era um homem muito determinado. Nelson Mandela, ele lutou contra o sistema apartheid na África do Sul. Ele foi preso, ficou ali entre 27 e 28 anos numa cela pequena, poucos metros para se locomover, privado de poder ver a família. E quando esse homem ele saiu da prisão, ele não aparentou ódio, ele não aparentava desejo de vingança. Nos seus discursos havia serenidade. Ele, em uma determinada ocasião, disse o seguinte em um dos seus discursos: ninguém nasce odiando outra pessoa ou sua religião. As pessoas aprendem a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Mandela foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz no ano de 1993. É uma referência mundial e para mim também uma grande referência, principalmente nessa área de uma pessoa resiliente. A revista Veja, edição número 852, de 5 de maio de 2004, mostra uma entrevista com a professora Andréa Salgado, uma jovem senhora de 33 anos, casada, mãe de 2 filhos, na época um de 4 e outro de 7 anos. E no final do ano de 2003, houve uma colisão de uma lancha em que ela passeava numa praia do litoral fluminense. Ela teve as suas 2 pernas decepadas nesse trágico acidente. E numa entrevista, essa mulher mostra que, mesmo com as 2 pernas amputadas, o seu comportamento é de coragem, é de otimismo, é de determinação. Resiliência é um termo que vem de uma propriedade física sobre a capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original, depois de submetida a um esforço intenso. O exemplo mais simples
para entendermos o que é resiliência, é um pequeno pedaço de uma espuma de plástico que, ao ser todo amassado com a mão, depois essa esponja, esse plástico, ao ser solto, ele volta ao seu estado original. A resiliência, portanto, caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates, às durezas da vida. Resiliência é poder de recuperação. E o indivíduo, ele é resiliente quando consegue superar, não necessariamente eliminar as adversidades, mas ele encontra forças para aprender com elas. Na área dos recursos humanos, o termo passou a ser adotado como uma referência à capacidade do indivíduo de criar estratégias inerentes às condições de trabalho geradas muitas vezes por situações de estresse. A resiliência ajuda, portanto, o indivíduo a identificar por si próprio recursos de superação para suportar e superar frustrações e perdas. Ajuda o indivíduo a administrar a ansiedade, a conseguir uma eficácia maior na sua conduta, seja ela profissional, seja ela familiar, principalmente ajuda a aprender com seus erros. A resiliência pode ser atingida, praticada, administrada em todos os níveis da vida de uma pessoa. E aí, você é uma pessoa resiliente? Até o próximo vídeo.